Hoje é dia 1º de janeiro e eu comecei o meu planejamento de 2026 e eu decidi compartilhar aqui com vocês um passo a passo de como eu vou me planejar para esse ano. Planejamento, às vezes, é uma palavra meio assim, um bichinho de sete cabeças, né? Eu sempre planejo os meus anos, mas às vezes de forma meio assim, né, não tão organizada, e eu decidi esse ano fazer um planejamento mais estratégico da minha vida como um todo. E eu vou compartilhar aqui com vocês, porque quem sabe você também se anima aí, você se encoraja a também fazer esse planejamento, porque é muito bacana quando a gente se planeja, no final do ano a gente tem uma visão bem mais ampla do que foi o nosso ano, das nossas conquistas, dos nossos desafios, né, daquilo que nós conseguimos alcançar, daquilo que nós não conseguimos alcançar. Então talvez fique um pouquinho extenso esse vídeo, vai ser um mini vlog, mas eu vou compartilhar o passo a passo de como eu vou fazer o meu planejamento 2026 e você pode adaptar aí para sua. Bom, voltei aqui ainda no dia 1º, mas aí eu descansei um pouco, né? Cara, não nega, né, gente? Mas como eu disse que ia ser um mini vlog, vai assim. Então talvez no vídeo você vai me ver com roupas diferentes, momentos diferentes, porque eu quero mostrar pra vocês realmente na íntegra, né, como eu tô fazendo esse planejamento. Então, antes de eu começar o planejamento 2026, já estamos nesse ano, né, eu fiz uma retrospectiva do meu 2025 e foi muito bacana, porque eu sentei ali, né, na minha poltrona, registrei, né, por categoria. O que eu fiz para fazer essa retrospectiva? Eu fui separando a minha vida por áreas. Então, eu coloquei a empresa, né, as finanças, minha vida pessoal, a minha família, o meu ministério, a igreja. Eu fui colocando cada categoria, isso no caderno mesmo, de forma bem simples, e fui escrevendo, né, o balanço de cada área. Então, o que eu achei, o que eu achei que foi bom, o que eu achei que faltou. E foi especial fazer isso, porque a gente acaba, eu até tô com o meu caderno aqui, a gente acaba esquecendo muito do que Deus fez, esquecendo até as coisas que nós realizamos, né? E as coisas que nós poderíamos ter feito. E quando você para ali um momento de silêncio e registra isso, além de você ter um documento, um registro para os próximos anos, você também consegue trazer à sua memória, né? O que traz esperança, traz à sua memória aquilo que gera gratidão, aquilo que também pode gerar arrependimento, né? Então eu fiz esse planejamento aqui no meu caderno, olha. Eu coloquei planejamento para 2026, começa com a análise sobre 2025. E antes de eu fazer esses registros por área da minha vida, eu fui para a palavra. Então, o que a palavra diz sobre planejamento? E, gente, a palavra diz muito sobre planejamento. Se você ler o livro de Provérbios, por exemplo, né, só no livro de Provérbios tem inúmeros versículos, inúmeros capítulos que ensinam sobre planejamento. Temos histórias bíblicas também. A exemplo disso, a história de José, um homem extremamente estratégico, teve planejamento, Josué também, Neemias também. Então, a Bíblia nos ensina e agrada ao Senhor sermos pessoas organizadas. E eu destaquei aqui no meu caderno 3 versículos, e eu vou ler só um, tá? Mas eu destaquei 3 versículos que estão dando base para o meu planejamento de 2026. E um dos versículos é esse aqui, ó. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos, que é Provérbios 16, versículo 3. Então, não é só sobre planejar, não é só sobre ter uma visão do seu ano, uma visão estratégica, positiva, não é sobre isso. É você submeter a tua vida a Deus de forma organizada, estratégica, e orar e constantemente ali acompanhar esse teu planejamento durante o ano de forma a consagrar, a entregar todas as coisas ao Senhor. E Ele vai te orientando, te guiando, né, traçando os seus passos de acordo com aquilo que é a vontade dele. E quando nós estamos planejando, se a gente começa direito, ou seja, começa consagrando, começa colocando o Senhor em primeiro lugar, o próprio planejamento já vai ser direcionado pelo Espírito Santo. E durante o ano, ainda que no final de 2026 eu não conquiste, eu não faça tudo que eu planejei, com certeza o Senhor me guiará. O Senhor estará comigo em cada passo e Ele fará conforme a vontade dele. E isso vai gerar em mim contentamento. Então, vou mostrar para vocês como eu planejei aqui como eu planejei não, como eu fiz essa retrospectiva 2025 e vou dar ideias também aqui de materiais que você pode usar, até aplicativos, quem é mais do digital, eu sou totalmente do papel, mas quem é mais do digital, eu vou dar algumas sugestões de aplicativo que você pode utilizar aí no seu planejamento 2026. Para a minha retrospectiva de 2025, eu continuei o meu caderno, que eu já estou usando durante o ano, né, o que eu usei em 2025. Esse caderno eu usei para anotar as minhas ministrações, os meus devocionais, os meus insights com o Senhor. E eu utilizei o caderno que já está chegando no final para fazer essa retrospectiva. Então eu comecei ali anotando os versículos, né, baseados sobre planejamento. E depois eu escrevi um pouco daquilo que a palavra me ensina sobre planejar. Em seguida fui separando por áreas da minha vida, né, o meu balanço de 2025. As áreas que eu coloquei no caderno foram financeiro, a empresa, coloquei também a igreja, família, minha vida espiritual barra ministerial, minha vida pessoal também. E cada uma dessas categorias que eu listei, eu fui escrevendo como eu me senti, o que eu achei, o que eu poderia ter feito, o que faltou,
o que eu gostaria de ter alcançado mais. E durante essa escrita eu fiquei ali um bom tempo sentada na minha poltrona e eu ia lembrando de cada fase, cada detalhe, ia agradecendo ao Senhor, ia meditando na palavra e foi um tempo muito precioso que eu indico você começar a fazer agora. É dia 3 de janeiro e eu ainda continuo falando sobre planejamento, porque, gente, o meu planejamento não é tão rápido assim, né? Eu tô fazendo com muita calma. E também, pra concluir, né, aqui o vídeo, falar tudo pra vocês, eu estava fazendo a minha agenda 2026. Também quero mostrar como ela é. Não só a agenda, mas todas as ferramentas que eu vou usar esse ano pra me organizar, pra me planejar. Então, já fiz a retrospectiva 2025 e já comecei a organizar na minha mente o que eu quero registrar de planejamento pra 2026. Dentro desse planejamento, eu vou colocar por áreas, tá? Então, eu vou fazer o planejamento financeiro, empresa, pessoal, incluindo ali autocuidado. Então eu estou na academia e é uma das coisas que entrou na minha rotina já fazem quase 4 anos e, claro, né, gente, a gente vai avançando. Então esse ano eu tô com uma meta um pouquinho maior de treinos, né, meta dada por mim mesma, pra mim mesma, só por uma questão de constância e até de superação, sabe? De a gente se superar e a gente se desafiar, na verdade. Então a academia também é algo que está no meu planejamento. Esse ano eu quero fazer no mínimo 4 vezes na semana. E se eu não colocar isso como meta, gente, não vai. Porque sempre tem alguma coisinha que vai entrando na frente. Então, dentro das minhas metas 2026, a academia, o exercício físico continua e ainda com um desafio a mais. Analisando a minha agenda, e ela já está prontinha aqui, minha agenda 2026. Eu fiz essa capa bem floralzinha. Geralmente eu faço uma capa mais clean, mas eu escolhi esse floral rosa. E aí eu vou fazer também um bloco de anotações e um caderno, que depois eu mostro para que vai servir, né? Então essa agenda eu vou usar para organizar o meu dia a dia, né? Eu sempre gostava de usar planner, né? Mas faz uns 3 anos que eu optei pela agenda mesmo, completa. E esse modelo aqui, que é da Climais, né, gente? Tem já esse campo de planejamento anual. Então depois que eu fizer todo o meu planejamento, eu vou anotar aqui aquilo que precisa ser lembrado, né, com frequência. E os dias aqui com bastante espaço, porque eu anoto muita coisa no meu dia a dia, tudo que eu preciso fazer, o que eu preciso lembrar, o que eu preciso comprar, enfim, eu anoto na minha agenda. E esse modelo que eu escolhi para esse ano vem com essa folha para cada mês. E é uma folha importante, porque depois que a gente faz o planejamento anual, a gente tem que planejar os meses também. E aí eu coloco o que tem de importante dentro do mês. Ainda não preenchi tudo, né? Eu tenho uma reunião já marcada no dia 6, mas aqui eu vou colocar aquilo que eu quero fazer, né, as minhas metas para esse mês, os aniversários que eu não posso esquecer, prioridades, enfim, né? É um campo bem dividido que eu consigo me organizar. Então, todo começo de mês, final do mês, eu já preencho essa página que vai nortear o meu mês todinho. O planejamento já está em andamento. O que eu decidi também para esse ano? Escolher uma palavra, que eu vou trabalhar essa palavra em mim, né? Não é nada místico, não é nada... É só uma decisão que eu quero experimentar esse ano. E a palavra que eu escolhi para mim esse ano é contentamento. Então, inclusive, eu vou comprar um livro sobre isso. Eu quero meditar mais sobre o assunto e quero desenvolver isso em mim. A palavra, né, Paulo diz que aprendi a estar feliz, né, a ficar contente em toda e qualquer situação. E é um desafio, muitas vezes, a gente tende a ficar feliz e contente quando tá tudo bem, mas quando tá tudo difícil, a gente já derruba, né? E quando nós desenvolvemos o contentamento, a gente consegue manter a alegria, né? Consegue manter o ânimo, mesmo em momentos difíceis. Então é um desafio para mim esse ano que está dentro do meu planejamento também. Então já escolhe uma palavra para você e me conta depois qual palavra você escolheu. Hoje é dia 4 e eu quero encerrar esse vídeo antes do dia 5, porque dia 5 é o meu primeiro dia útil aqui, né? Com o trabalho, com as tarefas da igreja, com as coisas de casa também. Tava de férias, então aproveitei esses dias para me planejar. Então eu quero finalizar aqui com você sobre o meu planejamento. Então depois de todas essas etapas que eu te mostrei, de tudo que eu escolhi a palavra, fiz a retrospectiva 2025, agora é a hora de sentar e escrever tudo o que eu quero para esse ano. E a minha sugestão para você, que é o que eu vou fazer. Então, o primeiro passo, divida em categorias. Então, eu vou dividir entre categoria pessoal, familiar, ministerial, espiritual, trabalho, finanças, e é isso. E aí, depois que eu dividir em categorias, isso eu vou fazer num caderno, depois eu vou mostrar em outro vídeo, eu vou fazer num caderno lá o título com a categoria, eu vou escrever, relacionar tudo que eu quero dentro daquela categoria. Então, eu vou colocar os bens materiais que eu quero adquirir, comprar, né, dentro daquela categoria, os cursos que eu desejo fazer, né, os hábitos que eu desejo incluir na minha rotina. Enfim, eu vou sentar e vou analisar passo a passo cada uma delas e vou relacionar. Então, esse vai ser o meu planejamento do ano, né, que é um planejamento de vida. Depois, feito, eu vou seguir para os meus planejamentos mensais, semanais, que aí são outros conteúdos que eu vou trazer aqui também para vocês. Mas é isso, gente, eu vou finalizar o meu planejamento 2026 entre hoje e amanhã, que é dia 5. Talvez esse vídeo já vai ter sido postado. E eu compartilho futuramente com vocês ali as minhas páginas, algumas coisas que dê para compartilhar, porque é bem pessoal. Mas eu quero, o objetivo desse vídeo longo, se você ficou até aqui, é para te incentivar a se organizar, a pensar, a viver com mais propósito. Porque se a gente leva tudo de qualquer jeito, fica tudo de qualquer jeito. Mas se você vive de forma intencional, pensada, com certeza a sua vida fica mais leve, organizada e muito mais produtiva em todas as áreas.